E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Gavião será perseguido pelos capangas de Molina e o vilão pessoalmente irá atirar no fugitivo. Luma irá encontrar o corpo de Gavião e em um de seus bolsos terá uma prova que irá desmascarar Molina e revelar o verdadeiro motivo do vilão ter fingido a própria morte. Mavi, ao ver o estado de sua esposa, ele pergunta o que ela tinha descoberto e Luma responde: o Molina não estava fugindo apenas da polícia. Ele estava envolvido em coisas muito pesada. O maior segredo do vilão será revelado e o seu maior rival do passado irá aparecer para castigar o seu antigo sócio. Isso acontecerá quando Mavi, ao se aproximar de Luma, ele fala: eu preciso falar com você, Luma. É um assunto urgente. Luma, ao escutar aquilo, diz estar com pressa. No entanto, Mavi insiste e pergunta: eu posso saber por que você fez uma movimentação de R$500 mil da tua conta? Luma, nervosa, o encara e questiona: e como você sabe disso? Você, por acaso, está me vigiando, Mavi? O empresário diz que não e explica: acontece que o teu banco me ligou para perguntar se estava tudo ok, porque não é normal uma pessoa fazer uma transferência dessa magnitude. Luma se aproxima ainda mais e fala: tudo bem, eu vou contar para você, mas você tem que me prometer segredo. O rapaz jura que ficará de boca fechada. Porém, naquele momento, Dulce irá escutar a conversa dos dois e, desconfiando que eles estivessem armando alguma coisa, ela ficará escondida, ouvindo tudo de longe. Já a Luma, a olhar para o seu marido, ela diz: o Gavião me procurou e me confessou que o Rudá foi morto porque descobriu que o Molina estava vivo. Mavi, ao escutar aquilo, fica de olhos arregalados e pedirá uma explicação. No entanto, a moça dirá: agora, eu não tenho tempo para explicar os detalhes. Eu tenho que ir ao encontro do Gavião. Ele disse que tem uma prova que pode demonstrar que o Molina ainda está vivo. E além disso, ele também conhece o segredo do Molina. O segredo que motivou o Molina a armar sua própria morte. Mavi, confuso, pergunta: mas como assim? Do que é que você está falando? Luma o encara e avisa: bem, na verdade, eu ainda não sei bem o que aconteceu, mas ao que parece, o Molina fez todo aquele teatro e armou a própria morte porque ele estava fugindo de alguém, e não era somente da Interpol ou da Polícia Federal. Tinha alguém muito mais pesada e perigosa atrás dele. Mavi acha tudo aquilo muito estranho e diz: pois então, é melhor que eu vá com você. Isso parece ser muito perigoso para que você vá sozinha. Luma o impede e explica: o meu combinado com o Gavião é que ele me daria todas as provas que ele encontrou contra o Molina, e em troca eu iria transferir aquela quantia para ele, para que ele pudesse fugir. Porém, ele também deixou bem claro que eu deveria me encontrar com ele a sós. Caso contrário, ele vai escapar. Ainda mais se eu for com você, que ele sabe muito bem que você e o Rudá
não eram amigos. Mavi, mesmo receoso, concorda. Porém, ele pede: pelo menos me diga qual é o endereço em que você vai encontrar com esse cara. Luma pensa um pouco e fala: tudo bem, mas você tem que me prometer que não vai me seguir. Você só vai atrás de mim se eu não der notícia para você. Mavi confirma e Luma, ao se aproximar, ela conta o endereço onde ela marcou o encontro com o Gavião. E após falar aquilo, ela sai. Já Dulce, após escutar toda aquela conversa, ela fica em choque e fala consigo mesma: eu preciso contar tudo isso para Dona Messia e o Senhor Molina o quanto antes. A empregada, sem perder tempo, irá até Messia e avisa: eu acabei de escutar uma conversa do Mavi e da Luma, e ouvi quando a Luma falou que vai ao encontro de um homem chamado Gavião. Ela disse que ele tem uma prova contra o Molina. Messia, ao escutar aquilo, não gosta nada e pergunta: mas como assim, Dulce? Você escutou do que se tratava essa prova? Dulce, sem pensar duas vezes, responde: ela não disse do que se tratava. Ela só disse que era algo que demonstraria que o Molina ainda está vivo. E além disso, ela também falou que esse tal de Gavião conhece o verdadeiro motivo do Sr. Molina ter fingido a própria morte. Messia fica pensativa e questiona: mas como assim? O Molina fingiu a própria morte para fugir da polícia e da Interpol. Dulce se aproxima ainda mais e avisa: ao que parece, esse Gavião sabe de algo a mais. Messia, ao escutar aquilo, fica com uma pulga atrás da orelha e diz: obrigado, Dulce. Agora pode deixar que eu cuido do resto. E você continue de olho no Mavi. Dulce a encara e responde: é claro, Dona Messia. A senhora sabe muito bem que eu sou leal a você e ao Sr. Molina. E após falar aquilo, ela sai. E Messia, sem perder tempo, pega o celular e liga para Molina. O vilão, ao saber de tudo o que estava acontecendo, ele fica furioso e manda: você tem que impedir que aqueles dois se encontrem. Se o Gavião contar para Luma o meu segredo, eu estou ferrado. Messia fica curiosa e pergunta: mas o que é que esse Gavião sabe de tão grave sobre você, Molina? O Crápula, sem pensar duas vezes, responde: se eu quisesse que você soubesse, eu já teria contado. Você não acha? Agora pare de pergunta besta e vai até o local que os dois combinaram, que eu vou mandar alguns homens até lá. Messia, mesmo desconfiada, ela fala: tudo bem, eu vou até aquele lugar junto com Sebastião. E após falar aquilo, ela se apressa e vai de carro até o lugar onde Luma tinha marcado com Gavião. Enquanto isso, Luma já estará chegando no local e será surpreendida por um homem que se coloca na frente do seu carro. A moça estranha e logo em seguida, o homem aponta sua arma e outros capangas também aparecem armados. Luma fica desesperada dentro do carro e o capanga liga para Molina e avisa: eu já encontrei a garota que você falou. Ela tá dentro do carro e não quer sair. O que você quer que eu faça? Molina, sem pensar duas vezes, manda:
Você já sabe muito bem o que tem que ser feito. É só depois se livrar do corpo. O capanga, após desligar, ele aponta a sua arma e todos os outros capangas também. Luma fica ainda mais desesperada. E naquele momento, Gavião chega no local em sua moto. E ao ver aquela cena, ele grita chamando a atenção dos capangas de Molina. Os capangas então começarão a atirar em Gavião, que fugirá para dentro do mato, embaixo de uma chuva de balas. Já Luma irá se aproveitar daquela situação, e ao sair do carro, ela irá entrar dentro do mato e começará a correr para se esconder. O capanga de Molina, ao olhar novamente para o carro, ele notará que o carro estava vazio e manda todos os outros entrarem no mato para procurarem pela Luma e o Gavião. Molina receberá uma outra ligação do capanga, que avisa: infelizmente, aconteceu um pequeno problema. Molina, não gostando nada daquilo, pergunta do que se trata. E o capanga responde: o Gavião apareceu aqui bem na hora que nós íamos se livrar daquela garota. E ela aproveitou do momento de distração que ele criou para entrar no meio do mato e fugir. Molina, furioso, grita: pois então, vão atrás dela e não deixe que eles dois se encontrem. Você entendeu? O capanga diz que sim. E ao desligar, ele também vai atrás de Luma e Gavião. Já Molina, preocupado, ele ligará para Messia e pergunta: onde você está? Eu posso saber? Messia, ao escutar aquilo, responde: eu estou indo até o local onde a Luma marcou com o Gavião. Molina, preocupado, fala: então, você ainda está no carro? No caminho? Você tem que se apressar, Messia, porque as coisas saíram um pouco do controle. A mãe de Mavi, preocupada, questiona: mas do que você está falando? O que é que está acontecendo naquele lugar? Molina, sem pensar duas vezes, explica tudo em detalhes e manda: quando você chegar lá, você terá que procurar a Luma e convencer ela a confiar em você. Assim, um dos meus homens vai poder se livrar dela. Messia, ao escutar aquilo, se nega e fala: você só pode estar ficando louco. Eu já disse que eu não vou permitir que aconteça nada contra a Luma. Molina tentará convencer Messia que aquilo será necessário. Porém, a mãe de Mavi não volta atrás e garante: se acontecer alguma coisa com a Luma, Molina, você terá que se ver comigo. Eu só estou indo até lá para trazer a Luma em segurança. Já quanto a esse tal de Gavião, você pode fazer o que você bem quiser. Molina fica furioso e Messia desliga na cara do vilão. Enquanto isso, os capangas de Molina encontrarão Gavião e atiram no foragido. Gavião, no entanto, corre, se abaixando para evitar as balas. Já Luma, do outro lado, ela escutará os tiros e ficará completamente apavorada. A moça, ao olhar para os lados, ela não sabe para onde ir e fala consigo mesma: e agora? Para onde será que eu tenho que ir? Eu tenho que ficar atenta para que os capangas de Molina não me encontrem. Enquanto isso, mais alguns carros com os capangas de Molina irão chegar e todos irão entrar no mato atrás de Luma e Gavião.
o ex-detento irá correr tentando desviar das balas. E Luma, ao escutar os tiros, ela escapará na direção oposta. No entanto, a moça acaba encontrando um dos capangas de Molina. O bandido a encara e fala: "Acabou. É melhor você desistir de correr." Luma, ao escutar aquilo, fica apavorada e começa a gritar, pedindo ajuda. O capanga apontará sua arma, o que deixará Luma ainda mais assustada. No entanto, antes que ele apertasse o gatilho, Messia terá chegado no local e escutará os gritos da Luma. A megera, então, ao se aproximar, vê a moça sendo ameaçada e, sem pensar duas vezes, ela pega uma arma da sua bolsa e aponta para o capanga de Molina. E antes que o bandido apertasse o gatilho, Messia atira primeiro. Luma, ao escutar o tiro, ela olha para os lados e vê o corpo do capanga no chão. Sem entender, ela se pergunta: "Mas o que será que aconteceu aqui?" E logo em seguida, Messia gritará chamando por Luma. A moça, assustada, se afasta correndo. E é então que o capanga que estava com Messia também tentará atirar em Luma. Porém, Messia o impedirá e avisa: "Você não se atreva a fazer nada contra ela. Você entendeu?" Sebastião, sem alternativa, abaixa a arma dele e pergunta: "O que a senhora pretende fazer?" Messia o encara e diz: "Eu vou atrás da Luma e você vá atrás daquele tal de Gavião e avisa aos outros que não é para fazer nada contra a Luma." Sebastião, ao escutar aquilo, ele vai à procura de Gavião. Enquanto isso, o foragido continuará correndo no meio do mato e os capangas de Molina estarão na sua cola. O ex-detento então conseguirá chegar na sua moto e a usará para escapar para longe. No entanto, ao parar, ele irá olhar para trás e percebe que tinha conseguido despistar os capangas. Porém, naquele momento, Molina aparece e diz: "Então, você deve ser o famoso Gavião." Gavião fica assustado ao ver Molina e o vilão, sem perder tempo, ele pega a sua arma e fala: "Agora você vai se arrepender de colocar o nariz onde não foi chamado. Eu vou te mandar para o mesmo lugar onde eu mandei o teu amigo Rudá." Gavião ficará nervoso e Molina, ao apontar a arma, ele atira. E naquele momento, Luma, de longe, vê toda a cena e fica em choque. Molina, então, ao se aproximar, ele fala: "Agora, vamos ver o que você tem contra mim." No entanto, antes que o Molina pudesse ver o que Gavião tinha encontrado contra ele, o vilão escutará o barulho das sirenes da polícia. Luma, ao notar que os policiais estavam chegando, ela fala consigo mesma: "Ainda bem que os policiais que eu chamei chegaram bem na hora." Molina, ao ver os carros da polícia se aproximando, ele sai dali antes que alguém o visse. E Luma aproveita para se aproximar do corpo de Gavião e pegar as provas que o fugitivo tinha contra Molina. A moça, com medo de ser acusada, ela também sai do local antes que a polícia chegasse. E ao entrar no seu carro, ela sai dali
em alta velocidade. Já os capangas de Molina serão presos no local, e Messia também conseguirá fugir no seu carro. Não muito tempo depois, Luma chegará na cobertura de Mavi, e ao se aproximar do marido, ela conta tudo o que tinha acontecido. Mavi fica extremamente preocupado e Luma continua falando. Pelo menos, eu consegui pegar as provas que o Gavião tinha antes que a polícia chegasse. Mavi, curioso, pergunta do que se trata. E Luma, ao se aproximar ainda mais, ela revela tudo para o empresário. Mavi, ao escutar aquilo, arregala os olhos e fala: com isso, nós já temos tudo o que é necessário para acabar com os planos do Molina e da Messia. Luma também concorda e diz já ter pensado em um plano. Enquanto isso, Molina e Messia chegarão no barco e o vilão, após receber uma ligação, ele desliga e fica furioso. Messia, ao ver a reação do amante, ela pergunta: o que foi, Molina? Quem foi que ligou para você ter ficado dessa forma? Molina a encara e avisa: foi um contato que eu tenho na polícia. Ele ficou de pegar as provas que o Gavião tinha contra mim, mas o problema é que ele me disse que quando chegou lá, as provas que estavam com o Gavião já tinham sumido. Messia pensa um pouco e questiona: será que foi a Luma que encontrou as provas? Molina, ao escutar aquilo, fica preocupado. Enquanto isso, após Luma contar todo o seu plano para Mavi, ela sai novamente e o empresário, ao se aproximar de Dulce, ele avisa: você não precisa preparar o almoço para Luma. Ela vai resolver algumas coisas e vai demorar a voltar. Dulce, ao escutar aquilo, ela fica curiosa e segue o patrão. Mavi ligará para Luma e pergunta se a esposa já tinha chegado no local combinado. Dulce, escondida, ficará escutando a conversa e ouve quando Mavi fala do endereço para onde Luma estava indo. A empregada, sem perder tempo, se afasta para contar tudo para Messia. E Mavi, ao perceber que Dulce estava se afastando, o rapaz avisa a Luma. Ao que parece, ela mordeu a isca e deve estar indo avisar ao Molina e a Messia. Luma, ao escutar aquilo, responde: eu sabia que só podia ter sido ela que contou para Messia onde eu iria me encontrar com o Gavião. Mavi, sem perder tempo, ele fala: pois então, é melhor que eu também cuide e coloque a minha parte do plano em ação. E após falar aquilo, o empresário ligará para uma pessoa misteriosa e fala: eu tenho algo muito importante para falar com você. Eu tenho certeza que é do teu interesse. E após uma longa conversa, Mavi irá desligar a ligação e ligar novamente para Luma. A moça perguntará: e então, você falou com ele? O que foi que ele disse? Mavi responde: ele já está indo até o local. E você não se preocupe, que daqui a pouco eu também vou até o endereço onde você está. Eu quero ver com meus próprios olhos o desespero do Molina quando ele descobrir que está prestes a cair na tua armadilha. Enquanto isso, Messia receberá uma ligação e, ao desligar, ela avisa a Molina: a Dulce acabou de me ligar. Ela falou o endereço para onde a Luma está levando as provas que ela tem contra você. Molina, ao escutar aquilo,
se alegra e pergunta onde é o endereço. Messia o encara e responde: é melhor que eu mesmo te leve, senão você pode acabar fazendo alguma besteira. Molina, mesmo não gostando da desconfiança da mãe de Mavi, ele concorda e pede para que ela o espere no carro e avisa que só precisa pegar uma coisa antes. Messia, sem desconfiar do que Molina estava armando, ela sai e o vilão sozinho. Ele pega a sua arma e fala consigo mesmo: hoje eu vou acabar com aquela mimada de uma vez por todas e ninguém vai me impedir. E após guardar a sua arma, ele sai e vai junto de Messia até o local onde Luma está. E não muito tempo depois, Mavi chegará no local onde Luma estava e pergunta: ele já chegou? O nosso convidado especial já está aqui? Luma diz que sim e avisa: ele tá lá dentro e ficou furioso depois que eu contei tudo que o Molina fez. E não muito tempo depois, Molina e Messia irão chegar no local. E ao ficar frente a frente com Mavi e Luma, Messia pergunta: Mavi, você também está aqui? O que você veio fazer nesse lugar? O rapaz olha para a mãe e responde: sou eu que deveria perguntar à senhora. O que é que você veio fazer aqui, ao lado do Molina? O vilão, ao ouvir o seu nome, ele diz: pelo visto, vocês já sabiam que eu ainda estava vivo. Eu devo admitir que fiquei impressionado. Vocês foram muito inteligentes ao descobrir que tudo o que aconteceu naquela noite foi só um teatro. Mas, ao mesmo tempo, eu devo dizer que vocês foram muito burros em colocar o nariz onde não foram chamados. Messia interrompe o amante e fala: o que o Molina está querendo dizer é que o fato dele ter fingido a própria morte não tem nada a ver com vocês dois. Por isso, vocês não têm o porquê se envolver em tudo isso. Luma encara os dois e avisa: e você acha que o fato de vocês dois terem nos roubado, inventando um falso grupo suíço, ou do fato do Molina ter roubado os meus quadros, não são motivos suficientes para que eu tenha interesse em desmascarar toda essa situação? Mavi completa dizendo: e sem contar no fato que vocês fizeram eu pensar que tinha matado meu próprio pai. Você, Messia, inclusive usou isso para me chantagear por todos esses anos. Messia pedirá desculpa e avisa: eu garanto que eu só fiz isso para o bem de vocês dois. Já Molina, sem paciência, pegará a sua arma e manda: vamos parar de brincadeira. Eu sei que foi você que pegou o que o Gavião tinha contra mim, Luma. Então, é melhor que você me devolva de uma vez. Messia, ao ver o amante com a arma em mãos, ela implora para que ele abaixe. No entanto, ele se recusa e avisa: se esses dois pirralhos mimados vão continuar vivos, só depende deles. Messia, ao perceber que Molina estava falando sério, ela implora para que Luma entregue tudo o que ela tem contra o Molina. A moça, no entanto, responde: impossível. Eu já dei tudo para uma outra pessoa, para um tal de Alex. Você o conhece, não é mesmo, Molina? O vilão, ao escutar aquilo, fica apavorado e diz: eu não vou deixar que vocês entreguem para o Alex o que vocês encontraram com o Gavião. E naquele momento, Alex entra na sala e avisa: acontece que eles já me entregaram e eu li todo o dossiê que conta cada detalhe de como você me traiu. Molina, com medo,
fala que pode se explicar. E Alex o encara e manda: para começar, largue essa tua arma. Molina fica pensativo, mas ao ver os capangas de Alex entrando, ele decide obedecer e coloca a sua arma em cima de uma mesa. Messia, confusa, pergunta o que estava acontecendo e Alex explica. Acontece que o Molina fugiu e fingiu a própria morte após ter me roubado. Eu que era sócio dele, pelo menos no mundo dos crimes. Molina o encara e fala: eu sei que errei, mas eu juro que eu posso explicar. Alex o mandará calar a boca e avisa: eu não quero ouvir nada que saia da tua boca, então é melhor que você fique calado. Já quanto aos outros, saiam daqui agora, porque a conversa que eu quero ter com Molina é particular. Luma se aproxima do mafioso e diz: como combinado, eu te entreguei o dossiê que estava com o Gavião, com tudo o que você precisa para reaver o dinheiro que o Molina te roubou. Em troca, você vai nos deixar em paz, não é mesmo? Alex dá a sua palavra e afirma: vocês nunca mais vão ouvir falar de mim. E não se preocupem, que quando eu acabar com esse infeliz, eu vou deixar o que sobrar dele na frente da delegacia. Mavi, Luma e Messia, ao escutarem aquilo, ele sai e Molina, ao olhar para o seu ex-sócio, ele pergunta: o que você vai fazer? Me matar? É isso? Alex o encara e responde: mas é claro que não. Eu só vou aplicar o castigo em você e depois vou te entregar na delegacia. O mafioso mandará seus homens começarem a aplicar o castigo. E Luma, Mavi e Messia, no corredor, irão escutar os gritos do vilão. E não muito tempo depois, Luma irá se aproximar de Messia e Mavi e avisa: eu acabei de ler no jornal que o Molina foi encontrado na frente da delegacia, com as duas pernas quebradas e todo desfigurado. Mavi, ao escutar aquilo, responde: pelo menos assim, eu vou conseguir provar a minha inocência. E após terminar de falar aquilo, ele também irá expulsar Messia de sua casa e de sua vida. Berta, após descobrir que Isis e Guga tinham um caso, a empresária terá um plano genial para provar que a Nora também é culpada pelo que aconteceu com seu filho. A ricaça terá a ajuda de Lady e Shirley, e a loira, sem desconfiar de nada, cairá na maior armadilha da sua vida e será desmascarada. Mas o que chocará a todos é o castigo que Berta preparou para a vilã. Isso tudo acontecerá quando Shirley for até a mansão de Berta e, ao se aproximar da empresária, ele pergunta: a Isis, por acaso está aqui, Berta? A ricaça o encara e manda o ex-marido sair de sua casa. Fátima a interrompe e pede: espere, dona Berta. Eu acho que a senhora deveria escutar o que ele tem para dizer. A empresária, ao escutar aquilo, decide dar uma chance ao ex-marido e manda: pois, então me diga, Shirley, o que você quer? O motorista perguntará novamente se Isis está em casa, e ela avisa que a Nora tinha ido até o salão. Shirley então se aproxima e diz: eu vim até aqui te contar toda a verdade sobre ela, revelar o que eu e a Lady sabemos. Berta fica curiosa e pede para que o ex-marido vá direto ao ponto. Shirley, sem perder tempo, avisa: acontece que o verdadeiro pai de Tomás é o Guga.
o teu ex-funcionário, o mesmo que foi responsável pela morte do teu filho Henrique. Berta, ao escutar aquilo, fica completamente em choque e fala: eu não posso acreditar. Então você está me dizendo que a Isis também está envolvida no que aconteceu com meu filho? O motorista olha para sua amada e responde: isso eu não posso garantir, mas tudo leva a crer que sim. A empresária, ao saber daquilo, começa a chorar e manda Shirley embora da sua casa. O motorista tentará pedir desculpa por ter escondido aquele segredo, mas Berta estará tão furiosa que grita ainda mais alto, o expulsando. Shirley se colocará de joelho e pede: eu sei que eu errei com você, mas você tem que me perdoar. Eu te amo, Berta. A ricaça, sem responder, ela entrará no seu quarto, onde ficará toda a noite, andando de um lado para o outro, chorando. E não muito tempo depois, Fátima se aproximará da empresária e avisa que a Isis tinha chegado na casa. No entanto, Berta a encara e fala: você não diga nada para a Isis. Deixe que eu falo com ela amanhã. Eu pensei muito e já sei exatamente o que eu tenho que fazer com ela. E ao escutar aquilo, Fátima sai. Já Berta, furiosa, fala consigo mesma: eu vou fazer você pagar, Isis, mas será do meu modo. Você vai sofrer muito, isso eu garanto. Já no dia seguinte, bem cedo, Berta irá chamar Isis para conversar e avisa: eu quero que você saiba que eu já sei que o pai do Tomás é o Guga, e por isso eu quero que você saia da minha casa. Isis, ao ver a frieza da empresária, ela estranha e tenta negar, dizendo: isso é um absurdo. Eu não sei de onde a senhora tirou essa ideia, mas eu posso garantir que não é verdade. Berta a encara e fala: você merece um tapa, Isis, e ser jogada para fora da minha casa a pontapé. Então agradeça que eu estou deixando que você saia por conta própria. Isis, ao escutar aquilo, ela pergunta: a senhora não está por acaso pensando que eu tenho alguma coisa a ver com o que aconteceu com Henrique, não é mesmo? A ricaça, sem pensar duas vezes, responde: eu não tenho a mínima dúvida. Porém, infelizmente eu não tenho como provar nada disso. Pelo menos, não por enquanto. Isis perguntará novamente como a Berta tinha descoberto aquilo, e Berta se negará a dizer. A loira, então, ao perceber que a sua casa tinha caído, ela implora o perdão da ricaça e tenta inventar mais uma mentira. Eu juro que não é como parece. O Guga realmente é o pai do Tomás, mas isso aconteceu há muitos anos e foi ele que se aproveitou de mim. No entanto, Berta, furiosa, interrompe o discurso mentiroso da nora e avisa: não me interessa. Eu sei que qualquer coisa que saia da tua boca é mentira. Então, nem tente inventar mais uma das tuas desculpas e saia da minha casa. Isis fingirá estar chorando e implora para ficar. Já Berta, ao ver aquela cena, só ficará mais chocada ainda com a cara de pau da nora. A loira tentará se aproximar e promete que nunca mais terá nenhum segredo entre as duas.
E Berta, ao escutar aquilo, tenta se controlar e fala: eu quero que você saia da minha casa agora. E saiba que eu vou fazer de tudo para que você pague pelo que você fez com meu filho. E saiba também que você nunca irá ver nenhum centavo meu. E vou fazer de tudo para que toda a herança que você recebeu do Henrique seja retirada de você. Eu quero você na miséria. Isis olha para a sogra e responde: a senhora não tem como provar nada contra mim. Tudo que a senhora está falando não vale nada no tribunal. E você pode até não deixar nada da tua herança para mim. Mas a herança que eu ganhei do Henrique, você não pode fazer nada para me tirar ela. Berta, com sangue nos olhos, avisa: eu te garanto que eu posso e eu vou fazer. É só questão de tempo. Agora saia da minha casa, senão eu vou chamar os seguranças. Isis se levanta e ameaça: saiba que isso não ficará assim, e de um modo ou de outro, o teu dinheiro será meu. Berta perde a cabeça e grita, expulsando a loira. Isis, determinada a se vingar, sai, deixando Berta sozinha. No entanto, o que a loira não imaginava é que Berta já tinha pensado em tudo e tinha um plano genial para fazer a nora pagar caro pelo que fez. E não muito tempo depois, Lady chegará na casa da empresária e, ao se aproximar de Berta, pergunta: a senhora me mandou chamar Dona Berta? A ricaça confirma e, ao se aproximar ainda mais, ela avisa: eu tenho uma proposta para te fazer e acho que será do teu interesse. A ex-governanta, ao escutar aquilo, acha estranho e pergunta do que se trata. Berta a encara e explica: eu preciso da tua ajuda para fazer com que a Isis pague por tudo que ela fez com a minha família. Lady, ao escutar aquilo, não gosta nada e diz: a senhora, me desculpe, eu já sei que o Sirley contou toda a verdade para a senhora, mas eu prefiro não me envolver nessa história. A empresária se aproxima e fala: eu já sabia que essa seria a tua resposta, mas eu tenho certeza que você vai mudar de ideia quando ouvir a minha proposta. Lady, curiosa, pergunta: proposta? Do que a senhora está falando? Berta, sem perder tempo, explica: muito simples. Eu sei que você ama dinheiro e por isso eu tomei a decisão de pagar para você uma grande quantia, se você me ajudar. Lady, ao escutar aquilo, se anima e questiona: e eu posso saber de quanto estamos falando? Berta a encara e afirma: se você me ajudar, eu deposito na tua conta, em modo legal, como uma doação, R$500.000. A ex-governanta fica em choque e diz: a senhora falou R$500.000? É por acaso alguma brincadeira? Tem alguma câmera escondida aqui? A empresária olha para a Lady e avisa: isso não é nenhuma brincadeira. E você sabe muito bem que esse dinheiro não é nada para mim. Acontece que, infelizmente, eu não consigo provar que a Isis foi a responsável pela morte do meu filho. E por isso, eu pensei em um outro plano. Lady pensa um pouco e responde: e para esse plano, a senhora vai precisar da minha ajuda? Berta confirma e pergunta: e então,
Você aceita em me ajudar? Lady, sem pensar 2 vezes, afirma. É claro que sim. Se a senhora prometer que vai fazer o pagamento do valor que a senhora me disse, eu faço o que for necessário. Berta dá a sua palavra e explica. Você e a Isis vão ter que armar o meu sequestro e tudo tem que ser muito realista. Lady, ao escutar aquilo, arregala os olhos e responde: mas isso que a senhora está pedindo não faz sentido. Eu não acho que isso seja uma boa ideia. Berta a encara e fala: eu já tenho tudo planejado e conheço a pessoa perfeita para te ajudar. Eu só preciso que você convença a Isis que tudo é real. Ela tem que pensar que eu estou nas mãos dela. Lady pensa um pouco e diz: bem, na verdade não será difícil convencer ela, mas mesmo assim, isso tudo não está me cheirando bem. Berta insiste e lembra a ex-governanta dos 500 mil reais. Lady, ao escutar aquilo, responde: pois tudo bem, eu vou falar com a Isis e vou convencer a ela de participar desse plano maluco. Se bem que, conhecendo aquela maluca, é provável que ela aceite sem pensar 2 vezes. E após falar aquilo, Lady sai e vai até o novo apartamento de Isis. Ao chegar no local, a ex-governanta avisa que ficou sabendo de tudo o que tinha acontecido. E a loira, furiosa, fala: aquela infeliz da Berta não sabe o que a espera. Lady, ao escutar aquilo, pergunta: e o que você está pensando fazer, Cherie? Isis pensa um pouco e fala: eu ainda não sei, mas eu vou pensar em alguma coisa. Lady aproveita e propõe: e se nós duas pegássemos a Berta e pedíssemos um resgate por ela? Isis, sem pensar 2 vezes, responde: excelente ideia. Eu vou amar ver aquela velha no cativeiro. E depois que conseguir uma boa quantia por ela, eu faço questão de acabar com ela com as minhas próprias mãos. Lady a encara e avisa: você não se preocupe, que eu conheço a pessoa certa para esse trabalho e já sei para onde levar a Berta. Isis fica animada e diz: pois peça para esse teu amigo fazer o trabalho o quanto antes. E assim que aquela velha estiver no cativeiro, você me avise. Lady, ao escutar aquilo, avisa que irá sair para colocar o plano em ação. E não muito tempo depois, Berta e Mauro estarão em um apartamento. E a empresária, ao olhar para a ex-governanta, pergunta: você já chamou a Isis? Ela já está vindo para cá? Lady diz que sim, e a ricaça continua falando: pois então, vocês já sabem o que fazer. E você, Mauro, finja ser agressivo, e quando a Isis chegar, você entregue a sua arma para ela quando ela pedir. O ator que Berta tinha contratado confirma e diz que fará tudo como planejado. E logo em seguida, Isis chegará no local e, ao ver Berta presa naquele apartamento, ela se sente vitoriosa e fala: agora, Berta, eu quero ver se você vai continuar com a tua arrogância. A empresária chamará a loira de bandida. Isis, furiosa, responde: eu sou mesmo. E você, uma bandida muito rica,
depois de colocar as mãos no teu resgate. Lady olha para a megera e avisa. Aliás, o Mauro já pegou o dinheiro e eles estão naquela bolsa dentro do quarto. Então você vai querer soltar a Berta agora? Isis, com um sorriso, olha para o capanga e pede a arma dele. O falso capanga dará a arma para a loira e ela, ao se aproximar da ricaça, afirma: eu vou acabar com você, exatamente como eu fiz com teu filho. Berta finge estar assustada e pede: já que você vai se livrar de mim, pelo menos me diga o que você fez com meu filho. A loira, se sentindo vitoriosa, contará tudo o que aconteceu no dia que o Henrique morreu. E após confessar tudo, ela diz: não se preocupe, que agora eu vou te mandar para o lado do teu filho. E ao terminar de falar, Isis aperta o gatilho e ela percebe que aquela arma era apenas uma réplica. Berta então a encara e explica tudo o que estava acontecendo. Isis fica furiosa ao perceber que tinha caído na armadilha da empresária. E os policiais entram logo em seguida. A empresária, então, ao olhar para a megera, ela avisa: eu armei tudo isso para ter a tua confissão. É bom que você saiba que toda essa sala tem câmeras e microfones. E tudo o que aconteceu aqui dentro foi filmado. A loira será levada presa. E Berta, após reatar o casamento com Shirley, ela fará o pagamento à Lady, com a condição que a ex-governanta desapareça e nunca mais volte. Agora, deixe um coração nos comentários se vocês gostaram do plano da Berta. E também me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber os novos vídeos da novela Mania de Você.